Olá! Em 2025, o Brasil completa 30 anos do reconhecimento oficial da existência do trabalho análogo à escravidão no país. Segundo o Ministério do Trabalho, ao longo deste período, mais de 65 mil pessoas foram resgatadas de empregos degradantes. No programa desta semana, nós vamos falar sobre os aspectos jurídicos e sociais da chamada escravidão contemporânea, que além de violar direitos trabalhistas, afeta principalmente a dignidade humana. Em 2024, o Ministério do Trabalho e Emprego realizou mais de 1.000 ações de fiscalização e resgatou mais de 2.000 trabalhadores em áreas urbanas e rurais, em situação análoga à escravidão. E para nos explicar sobre esse contexto degradante de violação de direitos, estão aqui conosco Valdete Souto Severo, professora da Faculdade de Direito da URGS, doutora em Direito do Trabalho, juíza titular da 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, pós-doutora em Ciências Políticas. E Alisson Dropa, especialista em Economia do Trabalho, pós-doutor em Ciências Sociais e História e pesquisador do funcionamento da Justiça do Trabalho e da desregulamentação de direitos trabalhistas na América Latina. Sejam muito bem-vindos. E antes de a gente iniciar essa conversa, vamos ver alguns dados sobre o aumento do número de casos de denúncias de trabalho análogo à escravidão no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, o trabalho análogo à escravidão é um desafio. Conforme dados do Ministério do Trabalho, em 2020, foram 5 trabalhadores resgatados nesse tipo de situação. Em 2021, o número saltou para cerca de 80. Em 2022, a quantidade de resgatados mais do que dobrou, foram quase 160 trabalhadores. Em 2023, novamente o número duplicou e foram registrados em torno de 350 casos. Já no ano passado, houve uma queda nos resgates, com cerca de 90 trabalhadores libertos. E apenas nos primeiros meses de 2025, já foram quase 50 resgates. Em fevereiro desse ano, 2 casos chamaram a atenção. 18 trabalhadores indígenas foram resgatados de situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves, e outras 9 pessoas foram libertas em Flores da Cunha. Em ambos os casos, as vítimas foram contratadas para trabalhar na colheita da uva. No mesmo período, um trabalhador foi resgatado em uma obra da construção civil em Porto Alegre. Realmente houve um grande aumento desses casos nos últimos anos. Mas esse aumento é real ou esses dados sempre foram altos e nós é que não sabíamos? E agora, com as operações do Ministério Público e outras instituições, os casos ganharam mais visibilidade e as denúncias aumentaram. Começam com você, professora Valdete. Tudo bem, Clarissa. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui discutindo esse tema que é tão dolorido. Mas eu vou te dizer que eu não tenho nenhuma dúvida de que é isso, né? Aumentou a ação para descobrir casos de situação que a gente chama de forma eufemística de análogos à escravização, mas que na verdade são situações de escravização de pessoas. E isso nunca deixou de acontecer no Brasil. A realidade aqui do Rio Grande do Sul, né, dessas descobertas recentes no plantio e colheita da uva, são só uma expressão de algo que a gente sabe que acontece por aí e que, claro, quanto mais se desmontam os mecanismos de fiscalização e controle, menos casos chegam ao conhecimento público, que não significa que eles não aconteçam. Exatamente. Eu gostaria que vocês começassem definindo, né, para quem desconhece, o que é considerado um trabalho análogo à escravidão. Alisson. Primeiro também agradeço o convite de estar aqui com vocês, discutindo esse tema, né? O trabalho análogo à escravidão são trabalhos é o trabalho onde o sujeito é submetido a condições que fogem à regulamentação do trabalho, né? Ou seja, ele não recebe salário, ele é submetido a horas exaustivas diárias de trabalho, ele é submetido a situações que fogem à própria dignidade dele como ser humano e como trabalhador. Certo. Tem uma coisa interessante no que o Alisson falou, que assim, a gente tem uma previsão legal de crime, né, de reduzir alguém à condição análoga à escravização, que está no 149 do Código Penal e que traz a jornada extenuante como um fator de caracterização dessa espécie de exploração ilícita
do trabalho humano. Então, estar em condição de jornada extenuante já é suficiente para configurar condição análoga à escravização. E também restrição de liberdade, no pagamento de salário, essas características todas que o Alisson referiu. E quando a gente fala dessa questão aí da violação de direitos trabalhistas, a gente também está entrando num ponto muito importante, que é a dignidade humana. Eu gostaria que vocês dissertassem um pouquinho sobre isso. O que é a dignidade humana? Porque além de não pagar salário, que é uma questão financeira, relação, né, custo-trabalho, tem uma questão humana nesse aspecto todo. Sim, a gente pensar, no Brasil há uma separação muito grande entre o que é esse trabalho manual, acho que isso vem lá desde o século XVIII, XIX, né, onde os sujeitos são submetidos a situações que fogem realmente à qualidade de vida mínima dele, né, principalmente ligando às atividades manuais, onde ele não tem tempo para ficar com a família, não tem tempo para se dedicar a vida em si dele, né? Em situações que fogem totalmente o razoável, vamos dizer assim, numa sociedade mais justa. E nesse caso, especificamente, dos trabalhos análogos à escravidão, a gente vê, assim, eu sempre chamo aquele desbaratamento, né? Quando eles chegam lá e descobrem pessoas em situações subhumanas, em quartos fétidos, sem ar, sem alimentação, ou seja, é o limite da degradação. Exatamente. Eu acho que é bom também pensar a partir disso, né, Clarissa? É o limite da degradação. Mas, na verdade, a gente vive num sistema em que a degradação da condição de existência humana é a regra do jogo. O próprio conceito de dignidade humana para o direito, para os estados, ele é construído, né, especialmente ali ao longo do século XX, com uma ideia de tentar humanizar um modelo de sociedade que tendencialmente reduz ou retira a possibilidade de viver com o mínimo de dignidade. Então, no extremo, a gente tem essas pessoas nessas condições de trabalho, mas na prática do dia a dia o que a gente tem é uma maioria da classe trabalhadora vivendo em condições que não são dignas também, né? Porque trabalham demais, porque recebem de menos, porque não conseguem se alimentar com qualidade. Então, seria mais ou menos assim, o ponto final de um movimento que é naturalizado nesse modelo de sociedade que a gente vive. E eu acho que é importante pensar sobre isso, quem está nos escutando, porque, assim, a primeira questão que a gente tem que fazer quando pensa sobre esse assunto, né, Alisson, é como é possível em 2025 que ainda existam tantos casos de condição análoga à escravização. Existem exatamente porque a regra do jogo é que as pessoas sejam exploradas no seu tempo de vida em troca de salário. E aí, a ponta disso é justamente a degradação completa das condições de vida. Ou seja, é só a ponta do iceberg, mas tem muita história. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa. Eu queria saber com vocês, o Alisson ou a juíza Valdete, sintam à vontade para responder, qual é o perfil do trabalhador que normalmente é recrutado para esse tipo de trabalho análogo à escravidão? Olha, a Valdete deve ter informações mais recentes, que chegam na Justiça do Trabalho, mas a gente, nas pesquisas que a gente vem desenvolvendo, que a maioria são negros, né? Homens, né? A Valdete pode me ajudar aqui com informações. Mas é isso, assim, são pessoas racializadas, geralmente, e aí se é construção civil, se é colheita de uva, se é lavoura, homens jovens racializados, por exemplo, nesse caso aqui do Rio Grande do Sul, eram pessoas, inclusive trabalhadores vindos do Nordeste, e numa outra situação de trabalho escravizado que aparece muito também, e que o resgate é bem mais difícil de ser feito, porque é no âmbito doméstico, são mulheres negras, mulheres racializadas, né, que são aquelas mulheres criadas como se fosse da família, uma lógica que persiste desde o tempo da escravização institucional no Brasil e que acaba fazendo com que ainda hoje existam muitas situações, algumas delas foram noticiadas recentemente, mas são realmente muitas e mais difícil de chegar ao sistema de justiça, de mulheres racializadas que estão dentro das casas dessas famílias que têm mais condições financeiras e estão em condição análoga à escravidão. Me parece que você ocupar o trabalho da pessoa, seja nesse extremo que é a escravidão no Brasil, isso não é visto como algo negativo, algo punível na lei, né? Por isso que eu dizia que é a ponta, né, do iceberg, como a Clarissa referiu, porque, veja, o trabalho, eu acho que o trabalho em âmbito doméstico é especial para a gente compreender isso, né? Porque quem fazia esse trabalho na época da escravização institucionalizada eram as mulheres negras, né? Cuidavam das crianças, cuidavam da casa. Acaba a escravização no Brasil sem política pública de inclusão social e essas mulheres seguem fazendo esse trabalho. Então, a gente tem um recorte de raça e gênero no trabalho em âmbito doméstico que é muito, muito nítido
e ali essa condição degradante de trabalho é naturalizada de um jeito que tem muitas situações, Clarissa, que não entram nessa estatística do trabalho análogo. Pelo menos ela tem comida, ela está dentro de casa, ou seja, ela poderia estar na rua passando dificuldade, então tem essa linha tênue, né? Mas ela está dentro de casa, ela está perto da gente. Não, e às vezes ela tem algum tipo de remuneração, né, para as compras que ela precisa fazer, eventualmente. Ela é tratada como se fosse da família, então existe essa manipulação do afeto no âmbito doméstico, que torna tudo muito mais difícil. Mas aqui a gente consegue ver nitidamente que tem uma persistência dessa racionalidade pela qual se entende, se naturaliza, e eu vejo muito isso em sala de audiência, né? Assim, as empregadoras magoadíssimas porque tem ação trabalhista contra elas, porque naturalizam a ideia de que aquela mulher está à disposição delas para o que elas precisarem, dia, noite, fim de semana. Que ela está sendo ingrata, que na verdade foi feito um favor a ela. Ela poderia estar numa situação muito pior. E esse fenômeno migratório que aconteceu aqui, né, no Brasil e no Rio Grande do Sul especificamente a partir de 2015, 2016, com a chegada de alguns africanos e pessoas do Haiti também, né, venezuelanos, isso também configurou um pouco essa mudança dessa mão de obra análoga à escravidão, digamos assim? Eu entendo que essa, vamos chamar de escravidão, a situação análoga à escravidão, ela sempre existiu no Brasil. Tá? Desde 1888, quando foi totalmente proibido a escravização no Brasil, continuaram existindo relações de trabalho escravistas. Né? A de ser de casa, ser da família, no caso doméstico, é muito próximo, é muito recorrente, isso aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, né? Nas regiões de colônia, nas regiões de colonização, isso era muito próximo, realmente. A questão da migração, me parece que é um facilitador dessa escravização, né? Onde o sujeito já está num lugar, né, que não é conhecido por ele, onde ele não tem uma rede de assistência, uma rede de proteção, e esses sujeitos, os gatos, os sujeitos que se apropriam dessa força de trabalho, encontram nesses grupos sociais uma facilidade, né, para cooptar, né, captar esses sujeitos para a exploração do trabalho, né. Uma pergunta que é óbvia, mas eu gostaria de perguntar, mesmo sendo óbvia, né? Quais são os motivos que levam essas pessoas a se submeterem a empregos tão insalubres? Veja, a gente vive numa sociedade em que a gente não tem nem acesso a alimento, Clarissa, se não tiver salário. Né? O dinheiro é o mediador de tudo. Então, para morar, para vestir, para comer, a gente precisa do dinheiro, e o dinheiro não está à disposição das pessoas. Ele, em regra, só é alcançado através da venda do trabalho. E a venda do trabalho vai se dar em condições da possibilidade do mercado de trabalho. Então, a gente tem isso que a gente chama de capitalismo, né? Uma lógica de convívio social em que as pessoas precisam trabalhar para sobreviver. Bom, quando tem regulação sobre isso e quando tem oportunidade de trabalho com carteira assinada, com proteção social, as pessoas vão buscar essa proteção social sem dúvida nenhuma, porque a gente quer viver minimamente bem. Agora, quanto mais esse sistema econômico precariza a vida das pessoas, e isso é da própria lógica do sistema, porque é um sistema destrutivo, né? Ele não destrói só a natureza, ele destrói as vidas, ele consome tudo. Então, quanto mais passa o tempo e mais as contradições desse sistema se aprofundam, menos espaço tem para essas pessoas dentro de uma lógica de um trabalho regulado, de um trabalho com proteção social. Certo. E isso envolve tudo, né? Envolve políticas públicas que não incentivam a assinatura da carteira. Então, por que essas pessoas trabalham nessa condição? Porque elas não têm opção, elas precisam sobreviver. Ok, nós voltamos a falar mais sobre esse assunto. Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Sobre Nós e começamos este segundo bloco ouvindo a diretora da Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo, Viviane Viegas, que fala sobre o atendimento a vítimas resgatadas e o combate a esse crime. Nós atendemos ao fluxo nacional instituído para esse atendimento às vítimas resgatadas e também instituímos aqui no estado um fluxo estadual para que esse combate seja mais efetivo. Ocorre que o fluxo nacional prevê
que o Ministério do Trabalho e do Emprego, através dos auditores do trabalho, façam essa fiscalização em empresas, fazendas, locais onde esses trabalhadores estejam, através de denúncias que são feitas a eles, para que eles possam então fazer a fiscalização. Essa normativa que vai reger então todo esse trabalho prevê que toda vez que um trabalhador seja encontrado em condições degradantes, em jornadas exaustivas ou em situação precária de trabalho, ele deverá ser resgatado. Essa é a chamada primeira fase do fluxo nacional, onde nós vamos resgatar esses trabalhadores. No que nós chamamos de pós-resgate, nós vamos ter uma atuação muito forte do Estado através das comissões para a erradicação do trabalho análogo à escravidão. Quando um trabalhador é resgatado, ele precisa ser atendido pelo sistema de saúde, ele precisa ser atendido pela assistência social, é necessário se verificar a sua documentação, verificar se ele tem as condições de cidadania para que ele possa seguir e para que ele possa também procurar uma oportunidade nova de emprego que seja regular e que esteja dentro das condições. Para isso, então, a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, através da COETRAI, e junto com os demais órgãos e junto com as demais secretarias de Estado, promove esse atendimento, especialmente no pós-resgate. É importante esse trabalho até porque a escravidão contemporânea é um fato reconhecido há pelo menos 30 anos pelo poder público. É pouco tempo. Como é que vocês avaliam, né, esse trabalho do poder público, essa intersecção estadual, federal, envolvendo os poderes da justiça também? O Estado, em termos amplos, né, a União, enfim, nenhum Estado da União se aplica à regra constitucional. A gente tem um artigo na Constituição, que é o 243, que diz que se for encontrada pessoa em situação análoga à escravização numa propriedade, essa propriedade tem que ser expropriada. É simples assim, tem que tirar a propriedade. Não é possível que uma empresa siga funcionando, né, que uma produção de uva siga acontecendo, se essa empresa escravizou seres humanos. E o que acontece? Nós não tivemos um caso até hoje no Brasil de expropriação efetiva da propriedade em razão da descoberta de trabalho escravizado. Então, qual é a punição para essas empresas? Essa seria... textualmente... Aqui é na prática efetivada. Na prática, mesmo nos casos em que há reconhecimento, é aplicada a multa. Veja, no caso aqui das empresas que produzem vinho aqui no Rio Grande do Sul, o que aconteceu? O Ministério Público do Trabalho fez um TAC, um termo de ajuste de conduta, pelo qual essas empresas pagaram indenizações e seguiram lucrando e funcionando. Quer dizer, é um ótimo negócio, né? E pelo jeito, pelas informações que são trazidas, continua escravizando, né? Que foi o ano passado de novo, 2024, teve resgate de novo na região de Bento Gonçalves, né? Me parece muito que no Brasil tem aquele conceito sociológico de a lei que pega e que não pega, ou em inglês, lei para inglês ver, né? Porque assim, a escravidão, a restrição, do ponto de vista legal, da escravidão vai, a gente... Olhando um pouquinho para trás, vai a 1830. 1832, na verdade, a primeira lei que proibia o tráfico negreiro. E que não foi respeitada, né? Passaram a perna nos ingleses. Isso, continuavam os grandes traficantes, continuavam traficando gente, que vai só se modificar lá na metade do século XIX. Tá? Só em 1850. E o fim, realmente, dessa longa trajetória legislativa vai ser em 1888, do ponto de vista legal. E mesmo assim, ela não pega, né? Não, e do ponto de vista legal, ainda com uma política pública de atualização desse racismo e, por consequência, dessa possibilidade de explorar esses corpos. Porque a gente tem a abolição em 1888 e em 1890 um Código Penal dizendo que é crime vadiagem. Quem eram as pessoas que não conseguiam emprego? As pessoas que até então eram exploradas sem salário. Exatamente. Crime vadiagem e crime capoeira, né? Aí depois todo o processo de trazer trabalhadores imigrantes europeus para cá e de fazer um discurso de que o imigrante é o bom trabalhador, enquanto o trabalhador daqui é preguiçoso, não é suficientemente bom. Ou seja, foram feitas políticas públicas de atualização do racismo e de atualização dessa possibilidade de exploração do trabalho. Eu fico meio assim exaltada, Clarissa, porque assim, me parece escandaloso que a gente discuta em 2025 essa situação. Gente, isso não poderia acontecer.
né? A gente teria que realmente dar a verdadeira a compreensão e a consequência jurídica que já está prevista na Constituição e no Código Penal para esse tipo de situação, para que efetivamente parasse de acontecer. Porque a impressão que dá é que vira parte do sistema, né? Todo ano a gente vai lá, o Ministério Público vai lá, descobre que tem pessoas nessa situação e depois faz acordo. Gente, o Ministério Público faz acordo com quem escraviza gente. É como se tivesse assim, uma espécie de uma predisposição social e política do Brasil para esse tipo de relação trabalhista. Considerando a nossa história degradante e vergonhosa de escravidão de quase 400 anos, é como se tivesse um colchão confortável para que essa situação criminosa se acomodasse. Não, é isso, exatamente. É isso. A gente vive um sistema trabalhista como um todo como uma grande herança escravista, né? Onde o sujeito se apropria, escraviza, esse sujeito lá, que a lei garantia essa escravização ainda no século XIX, depois o Estado proíbe essa escravização, o sujeito continua escravizando, mas ele não é punido. Passa, na minha percepção, o fim dessas histórias que a gente vê, continua assistindo no Brasil, passa pela punição desses sujeitos que estão cometendo crime, né? Não falava exatamente o nome, né? Eu acho até assim que mais do que herança, a gente tem uma persistência mesmo. A gente tem uma razão escravista no Brasil, uma ideia de que trabalha a favor. E a gente viu isso, né? Teve um vereador que se manifestou e verbalizou. Ele disse assim, poxa, eles recebiam salário, o que mais eles queriam? Exatamente. Então é isso, o salário... Essa é a linha tênue entre a escravidão e o trabalho análogo à escravidão. Mas tu está sendo pago, é pouco, mas não é escravo, porque tu está sendo pago para isso. E a pessoa tem que ser grata por isso. E aí, assim, um país que normaliza a terceirização, um país que discute a possibilidade da pessoa ser contratada como se ela fosse pessoa jurídica para ela não ter direito social nenhum, é isso, é escravismo. A gente está falando aqui de uma racionalidade que é racista, porque se a gente for pensar quem são os corpos que são atingidos por essa situação, são corpos racializados. Existe um recorte muito claro. Pretos, pardos, indígenas. Parece que existem dois mundos do trabalho, né? A gente sabe que existem vários, na verdade, né? Existe o mundo do trabalho, esse que é o seletista, né? Onde a gente passa a discutir até mesmo a redução da carga horária, a redução da jornada de trabalho. E existe um outro mundo que equivale a cerca de quase metade da população brasileira ainda, que fica com o submundo do trabalho, né? Que fica submetido. E mesmo esse mundo do trabalho protegido é desrespeitado constantemente. Por essa lógica, né? Então as pessoas fazem horas extras como se fosse a coisa mais natural do mundo, tratam disso como se fosse descumprimento contratual, não registram carteira, não pagam rescisão. Isso é cotidiano, né? E isso tem tudo a ver com essa prática. Eu acho que todos nós, de alguma forma, mesmo sem saber, usamos produtos ou serviços de quem sofreu muito para produzir aquele produto ou serviço. Eu acho que tu toca num ponto super importante, Clarissa, porque existe uma lógica consumista que também tem a ver com o modelo de sociedade que a gente vive, pela qual as pessoas acham que está tudo certo em buscar o produto mais barato, né, a forma mais rápida de obtê-lo, sem parar para pensar no que isso significa, né? Quem está fazendo aquele produto chegar até ali, ser produzido e chegar até ali. Há ou não há escravização nesse processo de produção e circulação de mercadorias? Isso é algo importante, porque nos torna diretamente responsáveis pela persistência dessa realidade de escravização no Brasil. Como é que é possível, como é que pode ser feito um trabalho de fiscalização? Porque eu tenho certeza, né, mesmo sem ser uma entendedora do assunto, que tem muita gente nesse exato momento fazendo algum trabalho análogo à escravidão e a gente não está sabendo. Primeiro tem que ter fiscal, né? Porque por muito tempo o Ministério do Trabalho tinha um número muito pequeno. E houve uma redução muito grande no governo federal anterior. Houve um desmantelamento da Auditoria Fiscal do Trabalho, por exemplo, que não foi recuperado ainda até agora. Exatamente. Então, o primeiro ponto é esse, né? Ter concurso público, né, para pessoas que tem um número suficiente de pessoas que façam essa fiscalização. Tá? Esse é o ponto fundamental. O segundo é ter vontade política, né? De proporcionar a esses trabalhadores, esses fiscais, a possibilidade de fiscalizar. Né? A gente sabe de N histórias onde esses fiscais são ameaçados, são coagidos, né? E não existe uma política pública de proteção também para
para esses trabalhadores que fiscalizam. Né? E, por outro lado, se a gente sabe que essa situação acontece por necessidade, né, distribuir renda, ofertar trabalho decente, legitimar e fazer valer a legislação trabalhista é o melhor caminho para eliminar trabalho escravizado. Né? Porque as pessoas não estão fazendo isso porque elas querem, elas estão fazendo isso porque elas não têm escolha. E por que elas não têm escolha? Elas não têm escolha porque a gente vive num país que incentiva a informalidade, porque a gente vive num país em que os direitos trabalhistas não são garantidos, com um sistema de justiça que concilia, que privilegia, né, o desrespeito aos direitos trabalhistas e não a sua efetividade. Então, existem dois caminhos, né? Por um lado, sim, é preciso fiscalizar e ter condição de chegar até essas pessoas que hoje estão nessa situação. Mas o caminho mais efetivo a médio e longo prazo é justamente criar um modelo de sociedade em que as pessoas tenham acesso a uma condição de vida boa. E nós estamos vivendo um momento, né, em que existe um movimento político e econômico e social que é justamente colocar a CLT como algo menos valoroso, a valorização do empreendedorismo, da pejotizarização do trabalho, eu errei a palavra, mas não tem problema. Existe uma campanha, né? Inclusive aconteceu um caso numa escola em que uma criança sofreu bullying porque ela foi chamada de seu CLT, seu seletista. Então, tem uma campanha, um movimento aí, E é antiga essa campanha, Clarissa. Essa campanha é muito antiga. A grande mídia, digamos assim, tem uma responsabilidade importante nessa história, mas não só, né? Os poderes públicos também, a nossa cultura em geral. Essa ideia de que ser autônomo é melhor é uma ideia muito profundamente disseminada desde pequenininho, né? A noção de concorrência na escola, né? Ensinar na escola a consumir em vez de ensinar a ser solidário e a compreender a importância dos direitos trabalhistas. Então, sem dúvida nenhuma, hoje a gente lida com um movimento, né, de ódio aos direitos sociais que está em descompasso com a realidade da vida das pessoas que vivem do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Se a gente perguntar para alguém que vive do trabalho se ele quer poder adoecer sem perder o salário, ter direito às férias uma vez por ano, todo mundo quer. Todo mundo quer ter um mínimo de proteção social para viver com decência, que foi como a nossa conversa aqui começou. Mas houve uma separação, né, desse discurso com a ideia do que é CLT. Por quê? Porque na prática, a gente até estava conversando sobre isso antes, ser CLT virou ser punido no ambiente de trabalho. Virou fazer hora extra habitual. Virou ter que trabalhar mesmo sem ter salário. Quer dizer, isso não é CLT. Isso é a prática das relações de trabalho que, inclusive, viola, né, os preceitos de proteção social que estão na Constituição e que estão na CLT. Rapidamente. Eu também chamaria a atenção de políticas que poderiam servir para ser um colchão de proteção, como Bolsa Família, por exemplo, que tem sido atacado, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, há prefeitos querendo acabar com o Bolsa Família, para o trabalhador se submeter a situações que ele ganharia menos de R$600, que é o ponto mínimo. Então, eu vejo como um projeto, né? Esse projeto de exploração do trabalhador certo. não é algo não planejado. Sim, exatamente. É um projeto que está sendo construído, assim como foi construída a escravidão e tantos outros caminhos obscuros da história do nosso país. Foi muito bom ter conversado com vocês. O programa, infelizmente, está chegando ao fim. Obrigada pela presença, Valdete Souto Severo, professora de Direito da URGS, e Alisson Dropa, especialista em Economia do Trabalho. Obrigada a você pela audiência e acompanhe a gente nas redes sociais. E até semana que vem, porque, afinal, tudo é sobre nós.